Continua frio aqui em Porto Alegre, mas enfim, vamos lá, vamos começar. Eu sou o Léo Strack, eu sou psicólogo clínico e como é a proposta aqui desses vídeos, então eu estou trazendo um tema para a gente refletir, te fazendo o convite a tirar um tempinho do teu dia para que a gente possa pensar juntos e, dentro da medida do possível, estabelecer aqui um diálogo, uma conversa. No vídeo anterior, eu tentei explorar um pouco, o que eu quero dizer, a gente tentou definir um pouco o que são valores, ou o que eu costumo tentar dizer quando eu estou falando em valores. Pensando naquela ideia de uma felicidade, de uma qualidade de vida, de um bem-estar associado ao exercício desses valores. No vídeo de hoje, e acho que até nos próximos vídeos, eu queria explorar uma coisa um pouquinho diferente, explorar agora os desafios que a gente encontra numa abordagem terapêutica desses valores. Como esses valores se associam à qualidade de vida, a bem-estar, à saúde física, mental, sexual também, e quais são os desafios, as dificuldades que às vezes a gente encontra quando a gente está tentando ter essa abordagem terapêutica dos valores, associados às práticas que a gente tem no nosso dia a dia. Mas um primeiro ponto, e acho que é legal a gente começar por aqui, começar entendendo a relação entre o exercício, a prática de valores e a motivação, o motivo pelo qual a gente realiza as nossas práticas, o motivo da ação, o porquê a gente faz as coisas que a gente faz. Entendendo aqui que a motivação, ela pode ser um grande indicador, uma ferramenta importante para a gente entender os valores que estão associados àquelas práticas que a gente está executando, os valores que a gente está exercendo e praticando na nossa vida. Para ficar um pouco mais claro, eu pensei em alguns exemplos. Eu queria trazer aqui 2 exemplos, tá? O primeiro deles é a prática esportiva, o exercício físico. Vamos pensar em 2 motivações diferentes para essa prática esportiva, para esse exercício físico. A primeira delas, que eu pensei, que eu queria trazer aqui, é uma motivação mais funcional, digamos assim. É aquela pessoa que faz a sua academia, faz a sua caminhada, a sua corrida, porque ela quer conseguir jogar um futebol com o filho, porque ela quer conseguir se agachar para limpar embaixo do sofá, quer conseguir levantar o sofá para conseguir limpar, Ela quer ter um mínimo condicionamento físico para aproveitar para fazer uma trilha no final de semana, num dia de sol, Uma motivação mais funcional, mais de desenvolver, de nutrir, de manter, muitas vezes, certas capacidades, certas habilidades ao longo da vida. Uma outra motivação que a gente pode ter para a prática esportiva é uma motivação que, vamos dizer assim, seria mais estética normativa. É aquela pessoa que está fazendo um exercício físico porque ela quer se sentir bonita ou talvez muito mais ser percebida como uma pessoa bonita. É aquela pessoa que talvez quer ficar com o corpo mais trincado, mais marcado, quer ter menos percentil de gordura, quer ter proporções entre cintura escapular, cintura, quadril um pouco diferentes, não sei o quê, quer ter a musculatura mais visível, marcada. Mas essas 2 motivações, elas são bem diferentes e, por incrível que pareça, elas podem estar associadas à mesma prática. Essas 2 pessoas com motivos bem diferentes podem estar indo na mesma academia no mesmo horário, talvez até fazendo alguns dos mesmos exercícios. Pensando nessas motivações, qual delas tu acha que estaria mais associada a uma qualidade de vida, a uma saúde mental, a um bem-estar? A motivação aqui, ela é diferente. A prática talvez não seja tão diferente, mas a motivação é bem diferente. Quais os valores que estão por trás de cada uma dessas motivações? O outro exemplo que eu queria trazer aqui é agora já puxando um pouco mais para a minha área de especialização, para a sexualidade, eu queria trazer um exemplo de um consumo de pornografia, de uma prática masturbatória,
que pode ser motivada por, né, pode ter diferentes motivos por trás dela. Um primeiro motivo, a gente pode ter aqui uma busca de prazer sexual. Enfim, né, uma prática masturbatória é uma prática prazerosa. O consumo de pornografia pode facilitar, pode potencializar, pode tá associado a essa prática masturbatória e está associado à busca desse prazer sexual. Agora, fazendo um breve parênteses, né? Algo que é muito comum quando a gente está falando num vício em pornografia é um consumo de pornografia, uma prática masturbatória motivada agora, às vezes, por um alívio do tédio ou um alívio de uma emoção ruim, né? Aqui a gente já tem uma motivação bem diferente da motivação anterior. Às vezes aquela pessoa vai estar consumindo uma pornografia, vai estar tendo uma prática masturbatória, porque tá meio sem ter o que fazer, tá naquele meio banho-maria emocional, ou então já é um hábito antes de dormir para conseguir relaxar. Já tem uma motivação que ela é bem diferente de uma busca de prazer. Ela já está muito mais associada ao alívio de uma emoção ruim. Uma emoção ruim, às vezes, que seria um tédio, né? Então, assim, aqui a gente pode pensar qual valor está sendo exercido em cada uma dessas práticas. Ou melhor, qual valor que está associado a essas diferentes motivações para essas duas práticas, para esses dois exemplos que eu trouxe. Uma motivação diferente, ela vai implicar, ou ela vai nos fazer pensar que o valor exercido naquela prática também seja diferente. Então aqui a gente está nesse primeiro ponto de como entender a motivação, o motivo pelo qual a gente está fazendo, a gente faz as coisas que a gente faz determinado comportamento, pode nos ajudar e muito a entender quais valores a gente está praticando, exercendo, cultivando no nosso dia a dia. Entender esses valores, aí sim, no momento em que a gente entende essa motivação, identifica esses valores, agora a gente pode pensar se esses valores estão associados, fica mais fácil de a gente pensar se esses valores estão associados à nossa ideia de qualidade de vida, de saúde mental, de saúde física, de saúde sexual, né, de um bem-estar global. Então, o entendimento da motivação é um ótimo indicador, uma ótima ferramenta, um ótimo meio de a gente identificar os valores que a gente exerce nas nossas práticas diárias. Por que isso é importante, né? E como que isso se associa a um conceito geral de qualidade de vida, de bem-estar? Aqui a gente vai para o segundo ponto, que é entender como o valor exercido numa prática está associado à experiência subjetiva que a gente tem naquela prática. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos voltar para os nossos exemplos. Vamos voltar para aquela pessoa que faz uma prática física motivada por um valor mais estético normativo. Será que essa pessoa talvez não vai estar, enquanto ela está lá na academia fazendo seu exercício, se comparando às pessoas em volta? Ou então buscando uma certa conformidade. Porque meu ombro deveria ser mais largo, minha musculatura deveria ser mais aparente, ou eu queria que fosse, porque a norma social é que se tenha tantos % de gordura, ou que esse músculo seja menos visível. Será que essa pessoa talvez já não vai estar suscetível a uma visão meio hipercrítica do próprio corpo? Pensando nessa experiência subjetiva, nesses pensamentos, nesses comportamentos, nesses sentimentos que ela vai ter durante a prática esportiva dela, será que isso está associado a uma experiência subjetiva de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde? Vamos para o nosso outro exemplo, né? Ainda na prática esportiva. Aquela pessoa que faz uma prática esportiva com uma motivação mais funcional.
né, que está fazendo a sua academia, a sua esteira, porque ela quer no final de semana jogar um futebol com o filho, porque ela quer fazer uma trilha quando tem um dia de sol, porque ela quer conseguir levantar o sofá para limpar embaixo, que seja uma prática bem corriqueira, cotidiana, né? Qual será que vai ser a experiência subjetiva dessa pessoa? Será que talvez ela não vai ter uma experiência subjetiva de autonomia, de capacidade? Eu consigo levantar tanto peso, eu consigo caminhar, correr por tanto tempo. Será que essa experiência subjetiva de autonomia, de capacidade, será que ela já não está um pouco mais próxima, ela não alimenta, já não serve como um caminho para a gente chegar numa experiência subjetiva, uma experiência de saúde física, saúde mental, de qualidade de vida, de bem-estar? Será que talvez essa pessoa ela não tenha uma chance maior de se sentir bem, de sentir que está promovendo a própria saúde, promovendo o próprio bem durante essa prática esportiva? Vamos para o nosso outro exemplo do consumo de pornografia, da prática masturbatória. A pessoa que tem uma prática masturbatória motivada por um alívio do tédio, será que ela não vai estar exercendo um certo comportamento de evitação? Será que ela não vai estar nutrindo uma experiência de um imediatismo, de uma busca de prazer rápido, né? Será que talvez isso não faça parte até de uma rotina de procrastinação? Será que esses pensamentos, comportamentos, sentimentos, eles estão associados à nossa ideia de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde física, mental, sexual, nesse caso? Vamos para outra motivação. Aquela pessoa que tem um consumo de pornografia, uma prática masturbatória, agora motivada pela busca de um prazer sexual. Será que ela não vai estar mais focada, concentrada nessa sensação de prazer? Será que ela talvez não esteja tendo uma experiência de exercer o seu desejo, exercer a sua sexualidade, praticar a sua sexualidade, né? Será que talvez ela não esteja fazendo inclusive um estudo da própria resposta sexual, né? Aqui fazendo um outro parênteses, na terapia sexual não é incomum a gente sugerir que o paciente consuma algumas mídias, né, pornográficas, para entender, para olhar, para conhecer e ver, isso me deu vontade, isso talvez eu gostaria de fazer, não, isso não me agradou, acho que não é tão interessante, não senti uma ativação de um desejo, não senti uma excitação quando exposto a essa prática sexual através de uma mídia pornográfica. Então acho que eu não teria interesse em realizar na minha própria vida sexual, né? Pode ser um estudo, assistir, né, o consumo de pornografia, a prática masturbatória, pode ser inclusive um certo estudo do próprio desejo, um exercício de autoconhecimento aqui. Será que esse exercício de autoconhecimento, de exercício de um foco no prazer, de exercício do próprio desejo, da própria sexualidade, será que essas práticas elas já não estão mais associadas? Será que elas não se aproximam um pouco mais da nossa noção de qualidade de vida, da nossa noção de uma experiência subjetiva de bem-estar, do que a evitação, o imediatismo, uma procrastinação? Então, é importante aqui a gente ver que o valor exercido em determinada prática está intimamente ligado à experiência que eu tenho durante aquela prática. Vamos juntar agora, né, os dois pontos. O que eu estou falando aqui? Eu estou dizendo que o motivo pelo qual eu faço determinada ação está intimamente associado a como eu me sinto quando eu estou realizando aquela ação. Falando assim, parece óbvio, parece simples, parece até um pouco idiota, né? Mas não é fácil a gente perceber, identificar os motivos pelos quais a gente realiza as mais diferentes práticas na nossa vida, entender quais valores estão associados a essa motivação, quais valores estão sendo exercidos, praticados, cultivados naquela motivação, naquela prática, naquele comportamento, e entender que
esses valores estão associados à experiência que eu tenho. Talvez esse valor seja um motivo de eu ter uma experiência um pouco mais negativa ou um pouco mais positiva numa mesma prática. Então vamos voltar aqui, aquela pessoa que está, vamos voltar para os nossos exemplos, né? Aquela pessoa que está na academia, talvez, e está se sentindo que está exercendo a própria autonomia, cultivando a própria capacidade, ela provavelmente esteja se sentindo muito melhor enquanto faz o exercício do que aquela pessoa que está fazendo exercício e está cuidando se está mais forte que o outro, se está mostrando, se a musculatura está aparente, tá não sei o que, está hipercrítico em relação ao próprio corpo. Né? Aquela pessoa que está exercendo uma prática masturbatória, mais por um alívio do tédio, para dar uma relaxada antes de dormir, talvez ela até vai ter um certo prazer ali, mas o valor que está sendo exercido, será que ele está associado a longo prazo a uma qualidade de vida, a uma saúde sexual? A masturbação, o consumo de pornografia em si, ele não é o problema. O problema é o valor, o motivo e o valor que a gente está exercendo naquela prática. É muito diferente daquela pessoa que está consumindo uma pornografia, está tendo uma prática masturbatória, porque ela está exercendo o seu próprio desejo, está exercendo a sua sexualidade, está buscando esse prazer, ou então está até buscando entender um pouco melhor, fazer um estudo, exercendo um autoconhecimento naquela prática. Né? Aqui a gente já tem um valor associado que já está muito mais próximo da nossa ideia, né, ou do que a gente costuma ter como ideia de uma qualidade de vida, de um bem-estar, de uma saúde sexual nesse caso. Por que isso é importante? Porque, além desses valores estarem associados à experiência que a gente tem da vida, daquela prática, o exercício de valores leva ao exercício de outros valores. Esses valores, eles estão ligados a outros, né? Então, quando a gente está falando de uma saúde física, já está ligado ali, como eu falei, a uma valorização da autonomia, da capacidade, ou então, né, uma valorização do prazer sexual já está ligado, talvez, ao entendimento do próprio corpo, a um autoconhecimento, a um exercício da sua sexualidade, do seu desejo. É importante a gente entender aqui que o exercício desses valores, né, um valor leva ao outro. E aqui a gente consegue criar, quando a gente entende os valores por trás das nossas práticas, fica mais fácil a gente criar rotinas, hábitos que cultivam esse valor, que estão associados. Quais valores? Valores associados a uma ideia de qualidade de vida, de saúde física, mental, sexual, de bem-estar. Né? Esses valores, eles vão se tornar, dentro de uma rotina, dentro de um hábito, eles se tornam valores pessoais. Eles acabam impactando muito a experiência que a gente tem da vida e do mundo à nossa volta. O mundo é bom, a vida é boa, porque a gente exerce valores que nos dão essa sensação de que a vida é boa, de que a vida vale a pena ser vivida. Então, e tudo isso é importante a gente ver que começou lá no entendimento da motivação, do porquê, do motivo pelo qual eu executo a ação. Né? Aí a gente volta. O motivo pelo qual eu faço determinado comportamento está intimamente associado à experiência que eu tenho daquele comportamento. Quando eu tenho uma experiência positiva, quando eu estou executando esse comportamento, tem mais chance de eu fazer ele de novo. Eu fazendo ele de novo, fica mais fácil eu criar uma rotina, criar um hábito. Isso se torna algo mais constante na nossa vida. Isso se torna um valor pessoal. Isso muda a experiência que eu tenho do mundo, a experiência que eu tenho da vida. Então a gente está começando lá do pequeno, né, da pequena coisa, da compreensão da motivação de uma prática e indo até a experiência de vida, uma experiência de mundo. Isso que é legal de a gente entender, de a gente compreender.
e saber qual que é a coisinha que a gente tem que fazer lá no início para, depois de um tempo, depois de uma rotina, na repetição, na criação do hábito, a gente ter uma experiência de vida, uma experiência de mundo mais saudável, de maior qualidade, mais feliz. Então, essa é a reflexão do vídeo de hoje. Se ela te fez pensar alguma coisa, se tu lembrou de uma situação, se tem algo que tu gostaria de compartilhar, fica à vontade para escrever aqui nos comentários ou então entrar em contato lá pelo Instagram, @psicologia da coisa, que eu vou adorar dar continuidade a essa nossa conversa.